Pai abençoe. Boa noite a todos. Que Jesus sempre nos envolva nessas vibrações de muito carinho e de muito amor, sempre, aos nossos corações. Que aqui nos unimos, né? Como a companheira nos disse, nessa primeira quarta-feira do ano, prosseguindo a nossa reunião, para falarmos do Evangelho. Essa semente de amor, né? Que deve ser cada vez mais cultivada em nossos corações. Na lição do dia de hoje, o Espírito Simeão, ele vai fazer uma poética, digamos assim, comparação do cristianismo como a árvore, né? Com uma árvore divina, com a árvore da vida, que é o cristianismo. Então ele começa a comparar que a árvore é sempre boa. Os seus jardineiros é que ainda são imprevidentes, né? Imprudentes, digamos assim, cautelosos. Então a gente percebe uma série de situações nesse tópico que nós podemos abordar de uma forma tranquila. Porque essa árvore, quando a gente fala que é a árvore da vida, em um ano começa, nós somos bem essa semente, que todo ano é renovada. Nós somos bem esse momento de observar, né? Como é que está essa semente no nosso coração, que é o cristianismo. Não o cristianismo rótulo, não o cristianismo apenas vinculado a qualquer religião. A gente fala cristianismo, a gente lembra do Cristo. Como é que está Jesus plantado nos nossos corações? E é isso que importa. Como é que está essa terra que recebe essa semente que é o cristianismo? Será que ainda tem muita pedra nesse nosso coração? Se lembra lá quando a gente está no jardim, plantando uma semente? A gente, antes de botar a semente lá no solo, o que a gente tem que observar? Como é que está o solo? Tem pedra? Não adianta jogar uma semente lá de uma pedra. Eu tenho que limpar essa terra, eu tenho que observar, retirar os detritos. Muitas vezes eu vou ter que fazer o quê? Manusear essa terra por muito tempo adubando, para que ela tenha condições de receber essa semente. Porque se eu jogar uma semente lá de forma qualquer, se a terra não estiver preparada, essa semente se perde. E da mesma forma, às vezes a gente quer receber essa semente da mensagem de Jesus de uma forma despreocupada. Quando a gente pensa na paz do Cristo que a gente quer receber, que paz é essa? Que Cristo é esse? É da ociosidade? É o da responsabilidade? É o da indiferença? É daquele que eu cuido de mim primeiro e que Deus cuide de todos? Isso não coaduna com a mensagem de Jesus. Então a gente tem que observar como está o nosso solo. A gente fala em semente. Não é mesmo? Então é quando a gente começa a observar. Então quando, nesse momento, Simeão utilizou a passagem evangélica, né, em que Mateus fez essa anotação, em que Jesus disse: nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos. Apenas quem? Apenas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Então, primeiro momento, nem todos que disserem Senhor, Senhor. Olha só, desde aquela época, já tinha, né, como sempre existiu, nós, espíritos que acreditam na lei do menor esforço. Espíritos que ainda acreditam que Jesus, que Deus se deixa impressionar pelos atos exteriores, pela quantidade de palavras que se reza, que se profere numa prece, pela roupa que se usa, pelo gesto que faz, o horário. Vocês acreditam? A gente, quando começa a pensar na magnitude desse espírito de bondade, de perdão,
mansidão, a gente percebe que não coaduna, né? A gente começa a pensar, se nós, que somos espíritos ainda tão endividados, tão problemáticos, com tanta dificuldade ainda de amar, a gente se preocupa lá como é que um filho, um coração querido nos ama, a forma como as palavras que eles nos dizem, se é uma palavra com um vocabulário muito elaborado, se é de uma forma simples? Claro que não. O que a gente repara, o que a gente absorve? A sinceridade, a vibração daquele que nos busca. É aquilo que a gente já começa a ouvir além das palavras. O que nos chega? A vibração daquele coração. Pouco nos dá se ele usa uma concordância verbo-nominal correta. Que bom que ele saiba, mas isso não é imprescindível. A gente percebe o que é a fidelidade, a fé, a confiança, o carinho. É isso que se faz presente. Então, quando a gente começa a lembrar de Jesus, ensinando a que povo? Aquele povo que priorizava, né, os hebreus, a tradição, que priorizava os atos exteriores, que existiam lá mais de 650 prescrições, tidas como prescrições divinas. Então, no primeiro momento ele falou assim, olha, não tem carteirada, não é isso que ele quis dizer? Não adianta você falar que conhece a lei. Não adianta. Porque o que seria daquele que nunca ouviu falar de Jesus, que nasceu lá no outro lado do planeta? Acreditamos que o amor de Deus já faz exceção de pessoas? Claro que não. Deus ama a todos, todos somos seus filhos. Então a gente começa a perceber esse amor do nosso, que é tão pequenininho ainda, para imaginarmos o que é um amor infinito e incondicional. Não tem condição. Então, nesse momento, Jesus já avisa, olha, não é pelo fato de se falar Senhor, Senhor, que vocês entrarão. Quem eram esses que Jesus falava? A maioria, sepulcros caiados, não é? Que ele dizia. Por fora, aquela coisa bonita, e por dentro, uma devastação. Eram os pensamentos ainda desumanos, sem caridade com o outro, que afastava o companheiro que tivesse doença, problema. Era a eliminação. Então Jesus começa a dizer que o conhecimento da lei, que era o que eles valorizavam, aquele que sabia a lei, qual lei? A lei mosaica. Que muitos repetiam aquilo, mas que não tinha sentimento. Portanto, a entrada no reino de Deus não era vinculado a essa fala. Simplesmente uma fala. Quantos de nós conhecemos pessoas que decoraram a Bíblia? Sabe lá o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os provérbios, os salmos. E podemos, né? Será que essa pessoa se pergunta assim, o que isso me fez melhor? É o que nós podemos perguntar quando queremos começar a decorar alguma coisa. O que isso me faz melhor? Se eu não parar para refletir, esse conhecimento no meu ser não serve de nada. É quando a gente começa a perceber pessoas que parecem vitrola vazia, já viram? A gente chama, né, hoje em dia, papagaio de pirata. Repete. Repete o que alguém já falou. Mas que não diz nada a ela. É porque em algum momento ela aprendeu que falar aquilo, demonstra uma aparência de boa pessoa ou de uma pessoa religiosa. É o que o mundo nos ensina, as aparências. E tem gente que se deixa levar por isso. As aparências. Mas olha quem é fulano lá na religião dele. É um ser humano, com todo respeito, né, pelas suas conquistas e dificuldades. Quem é aquele ser humano independente da religião? Aquele, já dissemos, é um ser humano.
Se é ser humano, é uma criatura que ainda carrega uma série de imperfeições, como eu, como vocês, como todo mundo, que está na luta, que está no esforço. Mas, se alguém foi promovido a anjo, né, como Chico Xavier diz no livro, ninguém foi avisado. É um planeta ainda de muita dificuldade. Todos estão lutando. Que luta é essa? Lutas internas. É consigo mesmo. Então, nesse momento, a gente começa a lembrar, então vamos desfazer do conhecimento? Então o conhecimento não serve para nada? Então não precisamos mais estudar para conhecer da lei? Não é isso que dizemos. O conhecimento é muito importante. Sem conhecimento eu não tenho como organizar meu pensamento, eu não tenho como caminhar daquilo que eu não sei para aquilo que eu entendo. Eu ainda não tenho uma capacidade de inteligência, de síntese, de ouvir a falar e pegar num âmbito só tudo. Eu preciso caminhar passo a passo, do simples para o complexo. Por isso a gente tem que ler, reler, estudar, cada um que vem, o outro, o Evangelho de Jesus. Há quantos séculos nós estamos fazendo isso e vamos continuar? Porque a cada momento é uma semente que é revitalizada. É uma percepção que eu não fiz. Ah, mas vou ler isso de novo? Né? Às vezes a gente escuta, mas eu vou estudar isso de novo? Às vezes a gente pensa que está tentando pegar um certificado, né? Quando eu acabar todos esses cursos aqui, casa espírita, lá outra igreja, vai me dar um diploma que eu vou apresentar onde? Eu não sei também. Para que essa correria? Vai aonde com essa pressa toda? O que adianta dizer que passou de um ano para o outro curso, que eu já fiz isso? Isso demora. Estudar Evangelho não é alguma coisa que se faz em poucos anos, de maneira nenhuma. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente busca essas verdades temporais, mais elas se renovam, mais percebemos o quanto precisamos aprofundar, porque esse conhecimento ele vai aprofundando. Não tem época, nunca vai ter término, porque cada vez mais o senso moral estará desenvolvido para fazer outras percepções. Então Jesus em Lucas nos disse, né, que a verdade vos libertará. Não é isso que ele nos falou? Conheceis a verdade, olha o conhecimento. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Conheceis. Mas ele não disse que é o conhecimento que liberta. É a verdade que liberta. Mas eu preciso conhecer. Então não é o fato de eu ter conhecimento que eu estou liberto. Porque eu posso ficar só na casa do conhecimento. Então eu preciso sim conhecer, eu preciso sim intelectualizar, eu preciso sim me instruir. Primeira leitura eu vou tentar entender palavras que eu não conheço, eu preciso ler e colocar aquilo dentro de um contexto histórico para fazer uma compreensão. Isso é um intelecto, estou trabalhando. Estou aumentando o vocabulário, estou começando a aumentar conhecimento geográfico, político, que seja. É um primeiro momento. Se eu parar aqui, isso é um conhecimento que serviu para quê? É o que a gente chama dos inchados, não é? O conhecimento do fariseu. É um fermento. O camarada pegou aquele conhecimento e virou um pavão, cheio de palavra bonita. Onde é que ele vai usar aquilo? Para que serviu aquele conhecimento? Para oprimir? Para olhar o outro com distância? Para fazer do conhecimento dele um muro? Para ele se isolar daquele que não sabe? Então ele não entendeu. Ele só conheceu. Mas não se liberou. É preciso que esse conhecimento saia do cérebro, do intelecto e venha a ser aquecido no coração. Isso demora, isso tem um tempo. Isso tem um tempo para decantar, que a gente diz assim, pelo coração. Então, quando eu leio lá o Evangelho, tomo conhecimento que Jesus disse numa lei, que é a lei da mansietude, né, que ele diz, bem-aventurado os mansos e pacíficos, eu li.
Eu compreendi pelo meu cérebro. Eu entendi o que quer dizer, eu li lá todo o capítulo, mas eu tenho que aquecer. Então eu começo a pensar na verdade. Que verdade? A minha? A sua? A do meu professor? Não, a verdade universal. Então eu pego essa verdade universal que Jesus me diz, a todos nós, bem-aventurados, mansos e pacíficos, e comparo com aquilo que está dentro do meu coração. O que está dentro do meu coração? Que eu percebo? Violência. Eu ainda me sinto uma pessoa muito violenta. Eu sou muito violenta quando eu sou contrariada. Eu sou muito violenta quando eu não sou atendida. Eu ainda tenho atos de violência, né? Quando eu não consigo, uma série de situações, eu me sinto frustrada no mundo. E violência tem uma matiz imensa do que é violência, de um pensamento até um ato mais severo. E eu me sinto ainda com uma emoção de violência dentro de mim, de não aceitação. Então essa verdade universal, mansos e pacíficos, e a minha verdade é violência. Então eu começo a comparar e percebo. Nesse coração eu começo a sentir a verdade do Cristo. E vou buscar o que outro conhecimento? O que ele nos deu sobre uma virtude contrária a essa violência, a afabilidade, a doçura. Então eu começo a perceber que o meu coração tem que perceber situações mais amenas, mais suaves. Então ele começa a ser aquecido nessa virtude. Aquecer, pensar, sentir. Como é que eu posso ser um pouquinho mais afável, um pouquinho mais generosa, um pouquinho mais fraterna? Perceba que é de degrau em degrau. A natureza não vai dar salto. Eu vou caminhando da minha dificuldade que eu tenho para o que Jesus me ensinou. Ou outra pessoa fica parada. Dizer que eu não vou conseguir. Mas por que eu não vou conseguir? Se Jesus veio ao planeta, se ele é o nosso mestre, ele veio por quê? Porque ele viu luz. Ele viu luz em cada um de nós e disse assim, és capaz sim. Vamos lá. Vamos aquecer esse coração. Vamos aprender a sentir um pouco mais. Sai do cérebro de racionalizar tudo. Aprende a sentir isso aí. Vamos parar de tanto cartesiano. Vamos passar a ter mais emoção. Vamos entender o que é um pouco mais de misericórdia. Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos saber o que é empatia. Vamos imaginar se fosse aquele coração que eu amo muito, um filho, uma mãe, um pai, um marido, quem quer que seja. Vamos ver como é que seria a nossa postura? Então isso é uma emoção. E daqui? Bem, eu compreendi pelo intelecto, eu estou sentindo. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vivenciar a minha fé, como Leon Denis nos ensina. Vivenciar a nossa fé no dia a dia. No dia a dia. Das coisas mais simples. Então a gente começa a perceber que é o que Jesus nos busca. Então quando ele nos fala, né, apenas vai entrar no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do meu Pai, é uma outra questão. Então o que é fazer a vontade do Pai? Fazer a vontade do Pai, a gente vai lembrar dos mandamentos. Qual o maior dos mandamentos, Senhor? De toda essa lei, é fazer a vontade do Pai. Aonde que está a vontade do Pai em todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele sintetizou toda a lei em 2 mandamentos. São 2 mandamentos de amor. E todo o restante é para explicar isso aí. Todo o restante serve para explicar que é uma lei de amor. Ele não disse que era trabalhando, ele disse o seguinte, é lei de amor. E todo o restante é para o trabalho é para ajudar o amar, a fraternidade é para compreender o amor, a solidariedade. Tudo tem que chegar no amor. Qual é a finalidade? Aprender a amar. Então a gente começa a lembrar, nesse momento, né, que Jesus, em todos os momentos, em toda a sua passagem,
ele demonstra a vontade do Pai. Quando falam para ele, fazem qual é a missão dele, fala: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Quando ele encontra lá com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, que ela questiona ele: aonde se deve adorar a Deus? Aonde estão os verdadeiros adoradores? Ali no monte Gerizim, na Samaria, ou em Jerusalém? E ele fala: olha, os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, são esses adoradores que o Pai busca, não aqueles que falam adorar apenas pelos lábios, mas que o coração está ressecado. É esse que o Pai busca. Aqueles que sentem, aqueles que buscam amar a Ele e ao próximo como a si mesmo. Nesse momento a gente vai lembrar, né, naquela passagem evangélica que Jesus estava em Mateus, que conta essa passagem, que um doutor da lei, querendo testar Jesus, pergunta para ele, né: Senhor, o que eu faço para chegar lá no reino dos céus, né? O que eu preciso fazer para a salvação? Ele era doutor da lei. Ou seja, ele conhece aquilo aberto. Jesus já reconheceu. O que ele estava fazendo ali? Era uma situação que diz, vamos ver o que ele vai dizer. Então Jesus fala: o que diz a lei? Ele pega a própria pergunta e transfere lá para o seu interlocutor. O que diz a lei? E ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou: então vai, meu filho, vai lá e cumpre a lei. Vai lá, faz isso e viverás. Ou seja, está aí para viver o reino de Deus. E essa pergunta parece que se repete a mesma cena evangélica, diariamente. Somos nós. O que eu faço, Senhor? O que eu faço, meu Deus, para eu melhorar-me espiritualmente? Não é isso que a gente questiona? Sempre. Com outros vocabulários, mas a cena evangélica se repete. Mas lá esse doutor da lei, querendo mostrar que era uma pessoa muito piedosa, pergunta a ele, né? E quem é o próximo? E quem é o meu próximo? Então, com a sua humildade, com a sua paciência, Jesus é o momento que nos ensina a parábola do bom samaritano, que é aquele homem descendo de Jerusalém para Jericó, na estrada, encontra lá um grupo de assaltantes que o roubam, machucam e batem muito nele e deixam ele desmaiado lá no caminho. É aquele homem que fica lá caído. E quem aparece naquela estrada? Descendo, né, passando pela mesma trilha. Primeiramente o samaritano, primeiramente o sacerdote. O sacerdote olha, vai para o largo e continua. Quem é o sacerdote? Não é aquele que se diz um ministro? Não é aquele que se sente imbuído da palavra de Deus? Por que ele não parou? Porque não era da mesma religião que ele? Ele continuou. Apesar de todo o paramento, de toda a vestimenta, de todo o grupo que ele entra dentro, né, da estrutura lá daquela sociedade, um sacerdote, ele passou. Depois vem um levita, da casa de Levi, que são os conhecedores da lei. São aqueles que vão ministrar a lei. O que o levita faz? A mesma coisa. Passa ao largo. Passa lá longe. Sabe quando a gente vê alguém ali, a gente vira já para o outro lado, tipo, não vi? É isso que ele fez. É indiferença. Conhecedor da lei. E logo atrás, quem aparece? Aí vem o samaritano. Quem é o samaritano naquela época? Daquele grupo, daquela sociedade, era um mal visto. Era uma classe lá que não coadunava dentro daqueles atos exteriores o que o restante fazia. Eles eram diferentes. Então eles eram considerados como os infiéis, eles eram apartados. Justamente aquele samaritano que na época era dado como o marginal, é o que para, não pergunta para aquele homem qual o nome, que deixa de ser, o que aconteceu, se é da mesma religião, leva aquele homem no seu cavalo, entrega ele na hospedaria, ajuda a cuidar dele
e tem que trabalhar e pede lá para o dono da hospedaria continuar cuidando dele, que quando ele retornasse ele passaria lá para pagar o que fosse mais necessário. Não questionou nada. É o que a gente chama de caridade desinteressada. Então Jesus, ao final dessa parábola, pergunta lá para o doutor da lei: qual desses três lhe parece que foi o próximo daquele homem caído? E o doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia com ele, o samaritano. Então a gente pergunta: aquele que teve misericórdia, quem é o nosso próprio? O nosso próximo? Aquele com o qual a gente tem misericórdia. Não é aquele no qual a gente demonstra título. É aquele que tem misericórdia, que você tem compaixão, que você utiliza todo o teu sentimento de ajuda e de serviço, independente de quem ele seja. Foi essa lição que o Cristo nos deixou. Então Jesus, ele não criou nenhuma religião, não colocou nenhum contrato, não criou um estatuto, nada disso. O que ele tinha? A exemplificação de uma conduta virtuosa, da conduta mais elevada como um espírito encarnado que nós podemos conhecer. Então Jesus nos disse, como é que se age diante da pobreza? Está lá a passagem dele. Diante de uma pessoa que é considerado pela sociedade pecadora, o pecador, como é que ele agiu? Diante do perdão, diante da glorificação, todos os momentos, o que ele faz? Ele exemplifica, por isso que ele é chamado de mestre. Mestre é aquele que sabe fazer. Ele vai lá e faz. Olha aqui como é que faz isso. Ó. Olha como é que a gente vive diante dessa situação. Está lá exemplificado. Ele é o nosso modelo. Ele vem nos oferecer uma nova conduta. E não mais por atos exteriores, que nós estamos acostumados a viver. Não mais é somente esse verniz social. É sentimento. É o cuidado. Não somos perfeitos. Ele sabia disso. Mas é como ele nos disse: olha, se você tem boa vontade e quiser me seguir, eu vou suprir todas as suas deficiências. Quando Jesus passa e fala, segue-me, é o convite que ele faz a cada um de nós. Ele nos conhece pelo nome, quando ele fala, conheço as minhas ovelhas pelos seus nomes. Ele nos conhece pelas nossas dificuldades, cada um de nós. E até hoje nos aguarda. Aguarda aqui a termos a boa vontade de começar a fazer aquilo que um dia aprendemos pelo intelecto. A colocar no dia a dia. A colocar o que a gente pode dizer, né, na prática. Então o cristianismo, quando a gente fala seguir Jesus, e muitas pessoas falam, não, eu sou ateu, eu não acredito no cristianismo. Aí a gente pergunta, por quê? Aí a pessoa vai contar um fato de uma determinada religião A, B, ou C, ou D, da qual ela se frustrou. Por que ela se frustrou? Jesus é o nosso consolador. Outros nós que estamos aqui somos apenas criaturas, todos nós, que estamos tentando, com muita dificuldade, a segui-lo. Mas somos seres humanos. Portanto, muitas vezes nós vemos pessoas assim, olha, eu me decepcionei. Eu fui em tal situação cristã lá, numa tal religião, cheguei lá, encontrei A, encontrei B, fulano C fez isso, a casa espírita fulano me tratou daquela maneira. Não é assim que às vezes as pessoas falam? Peraí, nós estamos falando de cristianismo, nós estamos falando do Cristo. E não das pessoas que são o quê? Os jardineiros, ainda inábeis. É ser humano. Mas pelo menos já está ali, já está tentando, quando a gente fala, mas como é que ele foi capaz de fazer isso com tanto conhecimento religioso? Gente,
Às vezes a gente se pega colocando no outro, né, uma divindade que o outro não pediu. Nós é que colocamos ele naquele papel. A criatura está ali no esforço, na dificuldade dela, tentando oferecer o melhor. Ela não se diz ser perfeita. E ninguém sem consciência pode se dizer isso. Então a gente começa a pensar, meu filho, você vem na casa espírita por causa de quem? Né? Se foi por causa de A, B e C, você está perdendo seu tempo. Nós temos que estar aqui pelo Cristo. Nós temos que estar aqui pelos esses amigos espirituais que estão nos amparando, nos protegendo, nos conduzindo. Como não sentir essa força viva? Como não sentir? Até se quisesse as pedras falavam. Não é isso? Até as pedras falariam dessa força, desse amor que nos conduz. Então somos nós que temos que perguntar, o que eu estou buscando? E Jesus nos pergunta, o que buscais? Buscais seres humanos? Vou encontrar seres humanos. O que a gente está buscando? Qual é a nossa finalidade no nosso aprendizado? É nos mostrar que a gente, vamos falar, né, da religião espírita, então pode falar lá das outras religiões, vamos falar daqui. Ah, eu já tenho crachá, né? Eu já sou... Olha, se isso não tornou a criatura mais humana, mais fraterna, mais gentil, mais compreensiva, está adiantando para quê? Adiantando isso para quê? Está se complicando. Então a gente começa a se colocar, qual é a finalidade que eu tenho de fazer esse conhecimento? Conhecer por conhecer é complicado. Isso vai ficar ali como uma água que está estagnada e que vai dar problema. Eu tenho que saber usar. Então eu tenho que entender, ter o conhecimento, eu tenho que sentir e agir. Eu tenho que fazer. E esse conhecimento tem que sair pelas minhas mãos. Em que situação? Das mais simples possíveis. Então é quando a gente oferece uma pessoa um lugar para sentar. Quando a gente oferece uma palavra de conforto. Quando a gente vê uma pessoa triste e você fala, calma, confia em Jesus. Não é em mim, não. Eu não sou modelo. Eu não sou uma pessoa confiável. Claro que não. Eu tenho uma série de imperfeições. Eu vou encontrar pedras no meu caminho que eu não sei como é que eu vou agir. Eu não me conheço totalmente. Eu tenho que ter essa consciência. Mas quem é o nosso amigo? É Jesus. Esse sim nunca nos decepcionará. É Jesus. Então o que nós estamos buscando? Quando a gente vai buscar Jesus, buscai e achareis. Então a gente começa a encontrar o Cristo. Além das pessoas, das suas falas, das suas impropriedades, elas não acreditam, deixa a criatura ter a sua luta do dia a dia, não é? Cada um que tem lá a sua luta. Mas nós já queremos outra coisa. Já se passou-se o tempo de tanta guerra por opiniões. E quando a gente fala do cristianismo, a gente fala do Cristo, essa árvore que dá sombra. O mundo está tão sedento, o mundo está tão cansado, as pessoas estão precisando tanto parar nessa árvore da vida, na sua sombra, colher dos seus frutos doces e saciar. E elas têm encontrado uma coisa mal cortada, árida. Quem está fazendo isso são os jardineiros. Então as pessoas estão se afastando, na realidade não é da árvore da vida, são dos jardineiros. Não tem que ter medo da árvore da vida. E o que a gente faz? Qual é o nosso papel no mundo então? É continuar cortando esses galhos que já estão mal cortados? É achar que nada mais vai dar certo? Não. Claro que não. O convite do Cristo é para que possamos ser cartas vivas do seu Evangelho. E fazermos o diferente, mas não falando numa guerra santa, de luta de opiniões para que alguém acredite. E falar assim, olha só, meu amigo, eu estou muito melhor do que quem? Do que eu mesmo. Eu não estou me comparando mais com ninguém. O Evangelho de Jesus
transformou eu comigo mesmo. Eu passei a acreditar em mim. Se eu passo a acreditar em mim, se eu, que sou eu, que me conheço, me sinto melhor do que eu já fui, esse remédio é a árvore da vida. Então é comigo. E sei que se eu continuar com perseverança, com fé e com esperança, eu amanhã serei muito melhor do que eu sou hoje. Porque a natureza não dá salto. Eu tenho que ter ternura comigo, eu tenho que ter compreensão também comigo. Eu vou elaborando esse conhecimento. Eu vou buscando a me conhecer. Dói confrontar essa verdade universal com a minha verdade. Dói ver muitas vezes tanta bondade e misericórdia e tanto egoísmo no meu coração. Dói, mas sou eu. E eu vou, sem desistir. Porque Jesus falou que te importa os outros. O que te importa as outras opiniões? Segue-me tu. E se Jesus prometeu, eu creio. Porque quando eu tenho a premissa que eu creio em Deus e me encouraço com essa fé, nem eu me derrubo mais. Porque eu sou o meu pior inimigo. Eu não me derrubo mais. Porque acima da confiança minha, eu tenho a confiança do Cristo dos meus guias por mim. Eles sabem que eu irei conseguir. Eles sabem. Eles me veem no futuro e me apoiam. Como eu vou desistir de mim? Como eu posso desistir de qualquer outra pessoa? E o que me resta, e o que me cabe? Caminhar com alegria. Caminhar com muita alegria e gratidão. Levantar dessa calçada e caminhar. E parar de falar, Senhor, Senhor. Não. É lembrar e falar, Senhor, eu estou no esforço. Eu estou no caminho. Já passamos pelas eras dos decorebas, de saber de cor e salteado a lição para o outro. Não é assim? A gente vinha na casa espírita, ganhava essas lindas páginas, chegava e falava assim, olha só, fulano, para você que eu peguei, você devia ter ido na reunião de hoje. A moça falou um negócio lá que servia para você direitinho. Não é assim? Ou era só eu que faço isso? Não, né? Somos nós ainda. Até a hora que a gente tem essa paixão pela doutrina espírita, a paixão pelo Cristo, por essa esperança, e essa luz começa a entrar. E quando essa luz começa a entrar, Chico Xavier que uma vez contou, dói. Porque essa luz vai fazer com que nós passemos a ver uma casa em ruínas muitas vezes. Uma casa interior que foi abandonada, que só viveu de aparência do lado de fora. Sabe aquelas casas que a gente fica pintando lá de fora com calma? E lá dentro está tudo caindo, mas fora a casa tão bonitinha, por dentro está tudo. Então é essa luz que vai entrando, e a gente vai começando a comparar, e dá vontade de fazer o quê? Fugir. Fugir para onde? Para dormir? Tomar remédio? Enlouquecer? Abreviar a vida? Como assim? Como assim? Qual foi o momento que a gente esteve sozinho? Nunca. A mão dos guias estão assim, esperando só a gente ter humildade de falar, me ajuda, não me deixe cair. Tá difícil. São momentos dolorosos que vamos ter que testemunhar. Porque Jesus nos ensinou. Os outros, eu não sei dos outros. Eu não sei se os outros já tiveram a possibilidade de sentir um guia espiritual próximo a ele. Não sei. Eu já. A presença de um Cristo. No momento quando eu achava que nada mais daria certo. E a luz se faz. Então é aquele momento que a gente pensa assim, desistir jamais. A luta é proporcional às minhas forças. Vamos parar, vamos acerenar, vamos ter calma. Deus tem soluções que nós desconhecemos, tem caminhos que não sabemos, e o caminho aparece. Então é quando a gente busca essa força. O que nós estamos fazendo aqui?
É junto, ficamos mais fortes. Oramos em união. Pedimos, Senhor, dai-me força, não me deixe desanimar. Em nenhum momento. Está difícil. Nós temos a Ti, Senhor. Tu nos ensinaste como caminhar. São momentos que nós não vamos ter plateia. Ninguém vai bater palma para a gente mesmo. É aquela hora que a gente se sente sozinho, mas não estamos. É aquele momento que só estou eu e o Cristo, cada um de vocês com Jesus. É o momento que você fala assim, precisava passar por essa dor, por esse momento, para sentir, vibrar de dentro de mim uma força que eu desconhecia. Uma esperança que volta a brotar. E essa árvore quer crescer. E depois que você sente essa esperança crescendo, essa semente, você também quer que essa sombra permeie outros. Que esse semeador distribua essas sementes como distribuiu para o nosso coração. Mas precisamos trabalhar, precisamos arar esse terreno. E com afinco, é com muito suor, sem desânimo. E quando a gente fala assim, olha o que eu tenho dentro desse meu ser. E quando o outro chegar perto da gente e falar, eu não acredito nessa árvore. A gente possa falar com... Às vezes a gente escuta companheiros dizendo assim, olha, eu gosto muito disso tudo, mas eu sou ateu. Eu não acredito em Jesus, eu sou ateu. E você olha para a criatura, você vê a pessoa mais cristã. É um coração boníssimo. É uma pessoa carinhosa no falar, é respeitoso, se preocupa com o outro. O que ele tem? Medo. Medo do rótulo. Em algum momento nessa encarnação ou encarnações anteriores, alguém fez alguma coisa para ele em nome do Cristo. Como a gente até hoje vê as pessoas se acabando umas às outras em nome de Deus. Até que um dia ele perceba que não foi Deus, nem foi o Cristo. Foram esses jardineiros que fomos nós, que ainda somos nós, inábeis. E a gente fala, meu querido de ateu, só tem esse nome rebelde aí. Você é uma alma boníssima. Porque a gente sente a vibração do... Não é mais o rótulo. Não é mais a aparência. Quantos de nós temos nas nossas famílias pessoas que se dizem ateu? A única diferença é que ainda não entendeu como é bom sentar num quarto, se fechar, né? E buscar Deus como meu Pai. Como é bom! É a única diferença. É que ele não percebeu como é doce a palavra Pai. Meu Pai. Me ama. Meu Pai. Jesus está comigo. Quando ele fizer essa percepção, a única diferença é que os atos dele vão ser mais tranquilos. Daí a gente lembra lá do Chico Xavier contando uma vez uma história que teve um senhor buscando ele lá na cidade e procurou o Chico daqui, dali e não encontrou. Foi um desencontro naquele momento. E ele foi para conhecer o Chico. E na hora ele deixou um recado lá com o dono do hotel, falou, fala para o Chico que eu a partir de hoje eu não vou acreditar em Deus por culpa dele. Porque eu não encontrei ele, e eu queria acreditar em Deus, eu vim aqui conhecer o Chico. E o Chico, quando ele foi embora, o Chico ficou muito sentido com ele mesmo. Ai, meu Deus, nossa senhora, eu fui culpado, o camarada foi embora. Diz que agora eu não acredito em Deus por minha causa. E o Emmanuel falou para ele, olha Chico, se a crença dele em Deus estava baseada em você, é melhor que já termine agora. Então é assim. A gente não pode, né, ter como base o outro. A nossa casa, ela tem que ser construída sobre a rocha. Porque vão vir chuvas, o rio vai transbordar, os ventos irão arrebentar as suas paredes e não conseguirão. Porque ela está sobre a rocha e não sobre a areia, sobre o que o outro fala ou deixa de falar. Por isso é tão importante essa conquista da fé. É devagar. Às vezes a gente lembra daquela passagem do Albano Metelo naquele livro Obreiros da Vida Eterna. Eu sempre releio. E ele era um espírito que fez inúmeras conquistas e desencarnou. Ele estava doido, né?
para ir lá para o local que tivesse só espírito puro. Ele era um espírito muito bom. E ele olhava para aquele povo assim, né, que nem eu, e falava, ainda bem que eu já estou ficando longe dessas criaturas. E foi. E daqui a pouco, conforme ele vai indo, ele vê que tem uma luz imensa descendo. E ele fala assim, por que está todo descendo tanta luz para as trevas? E ele vai questionar. E o espírito lá, que não deu muito tempo para ele não, porque estava trabalhando, quem não tem tempo, tem que trabalhar, falou para ele, ô meu filho, esse é o Cristo que foi buscar nas trevas os irmãos sofredores. Aí ele se envergonhou. Ele tinha tanto conhecimento. Ele sentiu com o quê? Usura evangélica, né? O famoso, ele tem usura. Ele era um avarento. Porque no momento que ele não utilizou o conhecimento dele para o outro, para servir o outro, está servindo para quê? A proporcionalidade da força de um espírito desse, a envergadura de um espírito desse tem que ser proporcional para a subida e para a descida. Senão você fica na horizontal. O espírito que mais sobe é aquele que tem condições de vir, porque ele é seguro. Porque ele já entendeu que nós estamos juntos, que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. É um ajudando o outro. É um aprendendo a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente vê esse conhecimento aquecido no coração e vivenciado, nós podemos falar, Senhor, Senhor, aqui estou. Digo presente, encontre em mim aqui, Senhor, um seu trabalhador. Para nós encerrarmos, nós buscamos, eu vou ler porque eu não quero desnaturar a beleza poética aqui do autor, que é o espírito Hilário Silva. E essa história é encontrada no livro A Vida Escreve, do Chico Xavier e do Valdo, e também no livro O Homem e a Missão, da Corina Novelino. Então, o médium Eurípides, né, lá de Sacramento, uma certa noite ele se viu em desdobramento. Ele estava lá na volitação. Enquanto ele estava voando, né, subindo sempre, ele se reconheceu lá numa campina verdejante. Nesse momento, ele avistou um homem que meditava, envolvido por uma doce luz. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou então as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, tanto na literatura como nas artes, as mensagens dele a ecoar entre os homens, no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, ele começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando ele adquiriu coragem e ergueu os olhos humildemente. Eurípides Barçanufo viu que Jesus também chorava e desejou fazer algo que pudesse confortá-lo. Vocês imaginaram a gente tentando confortar Jesus? Recordou, no entanto, então os tormentos que o Cristo passou e que se perpetuaram na criatura que até hoje na Terra lhe atiram a incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento ele não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? Jesus, interpelado por Eurípides, não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que ele era ouvido, Eurípides reiterou a pergunta: choras pelos descrentes do mundo? Elevado, o missionário Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em uma voz dulcíssima: não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Eu choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E ao acordar daquele dia em diante, sem comunicar essa divina revelação que vibrava na consciência, Eurípides entregou os seus necessitados aos doentes, servindo-os até a morte. Choro por todos os que conhecem
o Evangelho, mas não o praticam. Então, como podemos confortar o Cristo? Praticando o seu Evangelho. Que sejamos sementes minúsculas, mas com um potencial de crescimento e amor muito grandes. Com a finalidade, sim, de crescer, de oferecermos sombra e fruto para os outros, que assim como nós, também já descansaram nessa sombra doce e já provaram desses tenros frutos do Cristo. Que Jesus ampare a todos nós nesse novo ano que se inicie com o objetivo maior de robustecer essas nossas sementes e preparar um farto e vasto plantio. Graças a Deus.